Nesse vídeo falaremos sobre as 5 principais regras para que você tenha mais dinheiro e consiga ter uma vida financeira mais organizada. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A primeira regra para você ter dinheiro é você controlar os seus gastos. E o primeiro passo para você conseguir controlar os seus gastos é você fazer um mapeamento de todas as suas despesas e dividir entre os dois tipos: as despesas essenciais e as despesas não essenciais. As essenciais são aquelas que você não pode cortar de jeito nenhum. O máximo que você pode fazer é fazer algum tipo de redução, como por exemplo o que você gasta com aluguel, com a conta de luz, conta de água ou alimentação. Não dá para você cortar completamente a sua alimentação, mas dá para você reduzir, comprar num supermercado mais barato, ou aluguel. Não dá para você não pagar aluguel, você tem que morar em algum lugar, mas você consegue se mudar para um outro local que tenha um aluguel um pouco mais barato. Depois de já saber quais são as despesas essenciais, chegou o momento de você mapear as despesas não essenciais, que são aquelas que não são obrigatórias. Você não precisa tê-las no seu mês. Como, por exemplo, a despesa que você gasta todo final de semana pedindo o iFood. Você não precisa gastar com o iFood. É simplesmente um luxo que você pode se dar ou não, dependendo da sua situação financeira. E é importantíssimo que você faça o controle dos seus gastos, porque, por lógica básica, o que vai diferenciar você de uma outra pessoa que tem exatamente a mesma renda é o quanto essa pessoa gasta. Se você ganha 8 mil por mês e gasta 8 mil por mês, vai ser impossível você conseguir acumular patrimônio. Por outro lado, se você continuar ganhando 8 mil e agora gastar 7 mil, 6.500, 6 mil reais, vai sobrar um determinado valor todos os meses que você vai conseguir guardar, investir e multiplicar, para que dessa forma você consiga acumular patrimônio, para que dessa forma você consiga crescer o seu patrimônio e que com esse patrimônio vai ser suficiente de você atingir a liberdade financeira lá na frente. Além disso, quando você tem mais dinheiro guardado, você vai conseguir ter uma vida financeira muito mais tranquila, você não vai ter que se preocupar todo mês se você vai ter ou não dinheiro para pagar suas contas, porque você tem um dinheiro guardado, você tem um dinheiro aplicado, você tem um dinheiro investido. E para que você controle efetivamente os seus gastos, é importante que você anote, podendo utilizar, por exemplo, a maneira tradicional, utilizando o Google Planilhas. Então você vai fazer a divisão entre despesas não essenciais e despesas essenciais, vai anotar cada um desses gastos, o quanto você gasta mês a mês e vai fazendo o acompanhamento, para que assim você consiga ter um maior controle dos seus gastos e consiga cortar um gasto ou outro, caso você veja que faça sentido. Depois de você já ter o controle dos seus gastos, chegou o momento de você criar um orçamento. E o que isso significa? Significa que você vai estabelecer um limite de quanto você pode gastar todo mês. E esse limite pode estar relacionado ao quanto você tem de renda e também o quanto você busca poupar todo mês. Por exemplo, se você tem uma renda de 5 mil reais por mês e você quer conseguir poupar todo mês para investir, você pode estabelecer um teto de gastos de R$ 3.800. Sendo assim, você vai conseguir viver todos os meses com 3.800 e ainda vai sobrar 1.200 para você investir o seu dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E quando você cria um orçamento, a sua vida financeira fica muito mais tranquila, porque você sabe que você pode gastar aquele determinado valor com aquilo que você desejar gastar. Sendo assim, você não vai precisar ficar fazendo conta toda hora que você quiser comprar uma determinada coisa. Basta você ver se encaixa ou não no seu orçamento. Além disso, você também vai ter a tranquilidade de saber que todos os meses você vai estar pagando as suas despesas da aposentadoria. Você vai estar poupando para investir, para multiplicar o seu patrimônio. Você não vai precisar ficar se tornando uma pessoa mão de vaca que quer economizar em cada migalha. Você vai estabelecer um determinado valor para poupar ou vai estabelecer um determinado valor para gastar no máximo no mês e vai viver dentro daquele orçamento. Quando a sua renda aumentar, você vai conseguir aumentar um pouco o seu padrão de vida e esse que é o intuito. Não é só você ficar guardando dinheiro, e sim você conseguir crescer a sua renda para que você consiga melhorar a sua vida, sempre tendo um orçamento, sempre estabelecendo um limite para você viver. E assim como no controle de gastos, você pode utilizar o Google Planilhas para fazer essa organização, para estabelecer um teto, tanto atrelado à sua renda, quanto atrelado também ao quanto você busca poupar mensalmente. A terceira regra é você estabelecer metas financeiras, metas de curto, médio e longo prazo. Um erro que eu vejo que as pessoas acabam cometendo está atrelado a só estabelecer metas de longo prazo. Vamos supor que você nunca tenha investido e não tenha R$1 guardado. Não adianta nada você estabelecer uma meta que você quer ter R$1 milhão, porque essa meta está muito longe. Você talvez só consiga atingir esse patrimônio daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos.
Então não adianta nada você estabelecer essa meta. É muito mais prudente você ir estabelecendo metas aos poucos e à medida que você for cumprindo essas metas, aí sim você vai criando metas de médio e longo prazo. Por exemplo, se você tem hoje R$0 guardado e R$0 investido, é muito interessante você estabelecer a seguinte meta: eu quero juntar R$1.000. Depois de você atingir esse objetivo, você estabelece a próxima meta: eu quero juntar R$5.000. Depois disso, você estabelece uma meta: eu quero juntar R$10.000. Depois disso, você estabelece uma meta: para os próximos 3 meses, eu vou estudar sobre investimentos e vou entender onde que eu tenho que aplicar o meu dinheiro. Depois de você já entender onde aplicar, você estabelece uma próxima meta, que agora é juntar R$50.000. Depois, você pode estabelecer também prêmios de acordo com as metas. Quando você juntar R$50.000, você vai fazer uma viagem. Quando você juntar R$100.000, você vai comprar um carro. Enfim, é importante você estabelecer metas que você vai conseguir cumprir em um determinado período de tempo que não seja tão longo assim, porque dessa forma você permanece motivado e na prática é muito mais relevante você estabelecer essas metas aos poucos e ir cumprindo elas do que você colocar uma meta muito, muito longe que vai levar muito, muito tempo para você atingir. E um paralelo que eu posso fazer é com o mundo da saúde, que é com o mundo da academia. Vamos supor que você esteja pesando 50 quilos a mais do que você deveria pesar. Não adianta nada você estabelecer como meta perder 50 quilos, porque vai levar muito tempo. É muito mais prudente você estabelecer uma meta de perder 10 quilos, depois perder mais 10 quilos, depois perder mais 10 quilos, até chegar aos 50 quilos perdidos no total. E com os investimentos e com as finanças e com o dinheiro, a lógica é exatamente a mesma. E além de você estabelecer essas metas, é importantíssimo você estabelecer um prazo. Você tem que juntar R$1.000 em 3 meses. Você tem que juntar R$5.000 em 6 meses. 10.000 em 1 ano. Assim você se força a fazer mais do que você está fazendo hoje para atingir aquele determinado objetivo. E cabe destacar que é importantíssimo também você anotar, você escrever em algum lugar essas metas, porque se você olhar para essas metas todos os dias, você vai entender também de uma forma clara, de uma forma palpável, o porquê que você está indo trabalhar naquele mês, o porquê que você está poupando um pouco mais do que você poupava anteriormente, para você entender de forma clara o porquê que você está tomando determinadas atitudes. Regra 3 finalizada. Vamos para a regra número 4, que diz para você investir em si mesmo. E existem 2 formas de você fazer isso. A primeira delas é você investir em conhecimento para que com esse conhecimento você consiga aumentar a sua renda. Vamos supor que você trabalhe na área médica, você é médico, médica, enfermeiro, enfermeira, enfim, você é um profissional de saúde. Se você buscar mais conhecimento sobre a sua área, com certeza você vai conseguir ter mais clientes, você vai conseguir resolver mais problemas e, naturalmente, isso vai refletir no seu resultado financeiro. Você vai conseguir ter um aumento de renda. Ou talvez o seu foco agora não seja em estudar mais sobre a sua área em específico, seja você estudar sobre outras áreas que vão agregar ao que você faz. Por exemplo, vamos supor que você trabalha na área de saúde, mas não entende muito sobre vendas, sobre comunicação ou sobre empreendedorismo. Talvez, se você estudar sobre o assunto, você vai conseguir aplicar aquele conhecimento para abrir um pequeno negócio e aumentar a sua renda. E lembre-se que conhecimento nunca é demais. Quanto mais você estuda e quanto mais você aplica aquele conhecimento que você estudou, mais você vai conseguir colher resultados. E foi assim que eu, por exemplo, comecei a aprender a investir. Eu ficava lendo livros todos os dias, até que chegou um momento que eu comecei a aplicar aquele conhecimento e consegui ter um excelente resultado. E a segunda forma é justamente sobre investimentos. Você pode investir em si mesmo através do rendimento do dinheiro que você tem guardado. Ao invés de você deixar o seu dinheiro aplicado em um local que rende muito pouco, como por exemplo a poupança, ou um fundo que o gerente do seu banco indicou, faz muito mais sentido você investir por conta própria, em um ativo de renda fixa, em um ativo de renda variável, que vai potencializar o rendimento que você vai ter com o mesmo patrimônio. Por exemplo, se você tem R$100.000 guardados, ao invés de você ver o seu dinheiro rendendo 0,5% ao mês numa aplicação ruim, você consegue de uma forma simples fazer render mais de 1% ao mês, investindo em renda fixa, investindo em renda variável, investindo também no exterior. E se você quer entender como aplicar essa regra 4 de investir em si mesmo, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos. E com isso, selecionar suas aplicações com mais segurança, vai conseguir ter um maior retorno sobre as suas aplicações, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. E o quinto e último ensinamento fala para você criar uma reserva de emergência.
Reserva essa que vai suprir uma determinada emergência que surgir na sua vida. Se você perder o emprego, se você perder a sua renda de uma maneira geral, você vai ter que continuar pagando as suas contas. E da onde que você vai tirar dinheiro para isso? Da reserva de emergência. E a consequência de você não ter uma reserva de emergência é você ter que sair vendendo tudo que você tem quando você precisar de dinheiro. Por exemplo, se você tem um carro e você não tem mais renda porque você foi demitido ou demitida, você vai ter que vender o seu carro a preço de banana para conseguir pagar o aluguel no mês seguinte, para pagar o condomínio, pagar luz, pagar água, pagar alimentação, ou você vai ter que correr atrás de um empréstimo, ou até mesmo vai ter que ir atrás de um agiota para pegar dinheiro para pagar suas contas. E esses pequenos detalhes vão queimando, vão rasgando o seu dinheiro, você ficar gastando com juros para um agiota, ou até mesmo para um banco, ou juros de cartão de crédito, porque você não pagou a fatura, porque você não tem uma reserva financeira, vai fazer com que você junte muito menos dinheiro do que você poderia juntar. E a reserva de emergência soluciona essa questão. E como você pode montar uma reserva de emergência? Basta você calcular o quanto você gasta por mês e multiplicar por 6. Por exemplo, se você gasta 3 mil por mês, 3 mil vezes 6, nós temos 18 mil reais, que é o valor de reserva que você precisa ter. Então, se você perdeu o emprego, você tem 6 meses das suas despesas todas pagas com o dinheiro que você tem guardado, que é mais do que suficiente para que você consiga encontrar um outro trabalho, uma outra fonte de renda, ou até mesmo voltar atrás, vender um determinado bem que você precisa vender, sem que você precise vender pelo preço de banana porque você está com muita pressa. E a reserva de emergência também vai te trazer muito mais tranquilidade para você tomar decisões mais arriscadas. Por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando de carteira assinada e deseje abrir um negócio. Ao longo do tempo, a sua empresa vai dando certo e você consegue ter o mesmo rendimento, o mesmo salário com essa empresa que você criou, que você tem com o seu emprego tradicional. Se você sair desse seu trabalho e focar 100% na empresa, que já paga suas contas, você vai ficar ainda mais tranquilo e tranquila se você tiver uma reserva, porque se, por exemplo, o faturamento da sua empresa diminuir, você vai ter a reserva para ajudar a pagar suas contas até que a sua empresa volte a se estabilizar. E 2 investimentos que você pode utilizar para aplicar sua reserva de emergência são Tesouro Selic, onde você estará emprestando seu dinheiro para o governo federal e vendo seu dinheiro render todos os dias, ou através de um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária em uma grande instituição financeira como, por exemplo, Banco do Brasil, Santander, Caixa, Bradesco ou Banco Itaú. Então, nesse vídeo, você teve acesso a 5 regras do dinheiro para que você consiga ter uma vida financeira muito mais organizada e muito mais próspera. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.